gravando, beleza? Então, como a gente falou, eu vou utilizar o VirtualBox para essa prática. E eu vou ter na prática, eu vou ter uma máquina que vai ser um servidor. Que esse meu servidor, a gente definiu dentro da minha estrutura de rede, que eu teria uma rede 192.168.0.0. Em vez de um /24, ela seria um /25. O que foi que a gente fez? A gente dividiu isso, né? 2 sobre n menos 2 lá, usou um bit. Então eu dividi a rede em duas redes. A rede 192.168.0.0/25 e a rede 192.168.0.128/25. Eu vou utilizar essa segunda rede, certo? Lembrando que para essas redes, a minha máscara, eu estou usando um bit, né, de máscara. A gente viu isso nas práticas de subrede. Então minha máscara vai ficar 255, 255, 255, 128, porque eu estou utilizando um bit. Se estivesse utilizando 2 bits, ia somar 128 mais 64, dava 192. Então assim sucessivamente. Para essa minha máquina aqui, que é o meu servidor, né? Então essa rede aqui, ela vai deixar de ser uma rede 192.168.0.0/24. E eu escolhi a segunda rede, então a minha rede vai ser 192.168.0.128/25. Para esse meu servidor, o endereço IP dele vai ser o primeiro IP válido, que é o próximo endereço depois do meu endereço de rede. Qual é o endereço? 192.168.0.129. E a máscara 255, 255, 255, 128. Certo? Então está aqui o endereço do meu servidor. Como eu estou utilizando o VirtualBox, eu vou fazer aqui uma imagem, de um cara que vai representar o switch. Tá? Esse switch aqui, ele vai ser o meu próprio VirtualBox. Certo? Então o VirtualBox vai fazer esse papel de enlace de rede. E eu tenho também nessa prática uma máquina que vai ser... E aí, Foquinha? A máquina com o Windows XP. Boa noite. Certo? Que vai fazer o papel do meu cliente. Beleza? No ambiente do mundo real, fui lá, comprei um servidor no site da Dell, no site da HP, instalei o Windows Server nele, projetei meu endereço de rede para a rede 192.168.0.0/24, resolvi dividir minha rede em duas partes, vou puxar agora um cabo de rede Ethernet e vou fazer um enlace físico no meu switch, certo? Isso daqui está representando a porção da minha LAN, da minha rede local. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Só que essa máquina XP, viu, Mildreline linda? Essa máquina XP aqui, vai vir, o endereço IP, ele vai vir por um DHCP client, ou seja, a minha máquina, ao se conectar dentro do meu switch, ao se ligar na minha estrutura de rede, eu vou entregar as configurações de rede. Para isso, o meu servidor, ele vai ter que ter um serviço de DHCP. Ele terá que ser um DHCP server. Esse serviço é instalado e configurado em um sistema operacional de rede e servidor. Pode ser um Windows 2003, pode ser um Linux, pode ser um FreeBSD, pode ser um MikroTik rodando numa Workstation, que é um equipamento físico, pode ser um Access Pointer, enfim, eu tenho que ter um serviço DHCP instalado em um servidor que ele entregue esses pacotes, que é o DHCP Discover, o DHCP Request, ou seja, pacotes TCP, para que o meu computador cliente possa se autoconfigurar dentro daquela estrutura que eu defini no meu painel de configuração do DHCP. Beleza? Esse é o cenário. Para isso, o que foi que eu fiz? E o que é que vocês fizeram também na última aula? Vocês instalaram duas máquinas. Uma máquina com o Windows Server e uma máquina com o Windows XP. Fábio, o que é que eu vou fazer em casa? Você vai instalar um servidor 2003. As imagens estão aí na área de trabalho, sem dormir, certo?
Vocês vão instalar o servidor em casa, vão instalar a máquina cliente e vocês vão estar exatamente com esse ambiente que nem eu estou. Tranquilo aí? Tranquilo? Tá gravando lá, ó, 5 minutos. Lembrando que no Windows, no VirtualBox, para eu poder sair dessa tela, eu pressiono Ctrl da direita, CTRL e Delete. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Inicialmente, eu vou mudar esse ambiente da área de trabalho, esse modelo de exibição do Windows, para um modelo de padrão, modelo anterior, para que o ambiente de rede apareça aqui na minha área de trabalho, certo? Para poder facilitar o gerenciamento. Então eu vou vir aqui, ó, em botão direito, propriedades, nessa barra cinza, e onde eu tenho aqui, ó, Start Menu, tá em inglês, né? Eu vou colocar menu clássico. O que é que mudou? Ó, quem apareceu aqui, Network Adapter, beleza? Vou vir no meu XP, botão direito, propriedades, menu iniciar, menu também clássico, a mesma coisa. A diferença é que um está em inglês e o outro está em português. Beleza? Voltando para o meu cenário, tem um outro item que eu esqueci de falar para vocês. Essa máquina servidora, ela vai ter uma outra placa de rede que vai estar ligada à internet, à nuvem aqui, internet, ó. Certo? Essa interface do lado esquerdo vai se comportar como a minha WAN. E essa interface do lado direito vai se comportar como a minha interface LAN. Então, eu preciso ter duas placas de rede no meu servidor. Por que isso, Fábio? A gente viu que os endereços IPs públicos, eles são escassos. Então, por isso, nós utilizamos endereço de rede privado. Não é isso? Nós vimos que existem 3 faixas de endereço privado. Uma rede classe C, 192.168.0.0/24. Uma rede classe B, 172.16.00/16. E uma rede classe A, 10.00/8. Essas redes, elas não existem na internet. Elas foram construídas para que você possa, dentro de uma estrutura privada, como o IFBA que a gente tem aqui no nosso laboratório, configurar 200, 500, 1000 máquinas utilizando um único endereço público para sair para a internet. Então, além do DHCP Server, nós vamos instalar um serviço chamado RHAIS do Windows, que esse serviço ele tem nativo o protocolo NAT, que é aquele protocolo que compartilha a internet, né, o Network Address Translate, que eu vou compartilhar a minha internet para outras máquinas. Então esse servidor inicialmente ele vai ser um servidor de DHCP e vai ser um servidor que vai estar compartilhando a internet no meu parque tecnológico lá no meu laboratório. Beleza? Para isso eu preciso de quantas interfaces de rede? 2. Uma que vai estar na WAN e uma na LAN. No mundo real, como é que funciona isso, Fábio? Provavelmente esse servidor vai estar ligado em um modem ADSL. Ou vai estar ligado em uma tecnologia de fibra óptica que vem de um link de internet. Ou vai estar ligado em um switch que está ligado a um modem, enfim. A internet vai vir de algum lugar. De qualquer modo, meu servidor utilizando meio físico Ethernet precisará ter 2 placas de rede. Tranquilo, pessoal? Beleza, então esse é o cenário que a gente vai montar agora, ok? Indo para o meu servidor, percebam que se eu vier aqui com o botão direito, propriedades, eu só tenho uma placa de rede. Então minha máquina eu comprei ela com uma placa de rede. O que é que eu tenho que fazer? Comprar uma segunda placa de rede e instalar. Virtualmente eu faço isso como? Para a gente adicionar uma nova placa de rede, a gente faz isso com o computador ligado? Não. Poderia fazer dependendo do tipo de servidor, mas não. Vamos desligar a máquina, ó. Então eu vou dar um shutdown. E eu falei para vocês que toda vez que vocês desligarem um servidor, vocês devem colocar um comentário para ficar no log. Então, adição de placa de rede. Eu tenho que desligar a máquina, não salvar o estado da máquina, desligar, dar shutdown nela. E aí eu vou para o meu VirtualBox, ó. O vídeo não está pegando aqui, mas vou abrir o meu VirtualBox, certo? E na configuração dele, do meu servidor, ó, o Windows Server IFBA, em configurações, onde eu tenho ó, o item rede,
rede. Eu vou clicar no segundo adaptador e vou habilitar esse segundo adaptador, certo? E aí lembrando, quando você habilita uma segunda placa de rede, eu vou para o adaptador 1, onde eu tenho habilitar, eu tenho o recurso conectado a. Lembrando, eu tenho duas opções aqui que eu posso utilizar nesse cenário. Uma se chama placa em modo bridge. O que é isso, Fábio? Quando eu configuro uma placa em modo bridge, eu estou fazendo com que a minha placa de rede virtual, do meu servidor virtual, ele propague dados diretamente pela placa de rede do meio físico do computador que eu estou usando, a minha placa de rede real. Ou seja, minha placa de rede virtual vai fazer um bypass, né? Ela vai fazer uma ponte direto para a placa de rede física do mundo real. Então, se minha placa de rede estiver conectada no wireless do IFBA, minha placa de rede do meu computador, e eu pego o DHCP, a minha máquina virtual também pegará DHCP. Certo? Então, uma das interfaces terá que estar em modo bridge. A interface que estará em modo bridge é a que será a interface WAN, a que vai sair para a internet. Lembra daquela aula que a gente deu as mãos e eu mostrei para vocês? Ó? A interface WAN de um dispositivo é a LAN do outro. Lembram disso? A interface WAN daqui é a LAN daqui. A interface WAN do meu servidor é a LAN. A WAN do meu servidor é a LAN para a minha rede. Já a placa de rede, a interface de rede LAN do meu ADSL para o meu servidor é WAN, mas para o ADSL é a LAN, certo? Então eu vou marcar placa de rede em modo bridge e eu vou me conectar à internet pelo wireless, certo? Magalinda, Magalizinha, beleza, né? Não vai dormir não. Vou contar umas piadas para vocês não dormirem. O adaptador 2 eu vou colocar ele em modo rede interna. O que é rede interna? Vamos voltar para aquele cenário. Vocês estão percebendo que essa interface aqui do XP, ela está dentro da minha LAN? A minha LAN não são duas máquinas virtuais? Então eu estou utilizando rede interna porque ele vai se comunicar somente com o VirtualBox. Já essa interface que eu quero que saia para a internet, ela vai estar em modo bridge. Tranquilo? Beleza, então vamos lá, ó. Opa, errei aqui. Ops. Rede interna, adaptador 1, placa bridge. Ok, vou iniciar meu Windows Server, beleza? Na hora que a gente for inicializar o Windows Server, é comum que vocês tenham dificuldade de saber qual é a interface, porque na verdade eu coloquei lá adaptador 1 e adaptador 2, mas quando eu exibir aqui minha interface de rede, qual é o adaptador 1 e qual é o adaptador 2? É ideal que a gente mude o nome do adaptador para qual recurso ele está conectado. Então a interface, eu vou logar, ó, Ctrl Delete. A interface que está na WAN eu vou chamar de WAN e a interface que está na LAN eu vou chamar de LAN. Beleza? Só que tem um macete aqui, ó, uma dica. Deixa eu ver aqui as propriedades. Ó, tá instalando a placa de rede aqui embaixo. Pronto. Local Area Connect, né? É a rede 1. Local Area Connection 2 é a interface 2. Qual é a dica se você tiver dúvida? Vem em configurações e ao clicar em rede adaptador 1, você pode vir aqui em avançado, ó. Tá vendo aqui cabo conectado? Desmarcar essa opção. Se eu desmarcar, eu estou desconectando o cabo, não é isso? Isso. A minha placa de rede, ó, ela vai desconectar. Então, a placa de rede que desconectou é a interface 1. Beleza? Ou não? Sim. A interface 1 é a LAN ou WAN? WAN. Então, rename WAN. Interface 2, rename LAN. Beleza? Vou vir de novo aqui, configuração, rede e vou, ó, habilitar minha placa de rede, cabo conectado. Ok? Pronto, beleza? O que é que eu vou fazer agora? Essa minha interface WAN, ela está, ó, tentando adquirir um endereço de rede.
Lembrem que nós estamos sem internet no IFBA. Isso mesmo, meu Deus. Professor Fábio está dando aula de redes no laboratório, mas sem internet. Enfim, vamos que vamos, né? Cortaram 42% da verba do Instituto. Eu vou colocar isso no vídeo, né? Não, cortaram 42%. O governo Temer cortou 42% da verba do Instituto. Não temos internet, beleza? Tomara que esse vídeo se propague um bocado. E os homens estão falando aqui que já está nadando no dinheiro. Mas enfim, beleza? Então eu deveria pegar a internet aqui com minha interface WAN, já era para estar na internet. E minha interface LAN eu vou configurar agora, beleza? Para configurar, botão direito sobre interface LAN, propriedades. E aí no protocolo TCP/IP, em Properties, eu vou utilizar, em vez de Address Automatic, obter endereço IP automaticamente, eu vou utilizar um endereço de uma faixa, certo? Eu vou configurar manualmente, a opção 2. Qual o endereço de rede do meu servidor? Se tiver dúvida, anota esse cenáriozinho no caderno, anota os endereços IPs para poder não ter dúvida, certo? Essa o quê? Não entendi. Não, vai fazer depois o vídeo. Eu estou gravando o vídeo aqui para vocês fazerem. Certo? Daqui a pouco vocês vão fazer isso. Então, ó. 192.168.0. Olha que interessante. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Eu vou colocar 128. E a máscara eu vou deixar 255.255.255.0. Classe B. Ou, perdão, classe C padrão, /24. E vou pressionar OK, ó. Percebam que passou normal. Por quê? Se é uma classe C /24, eu estou utilizando 8 bits. Exato. 2 sobre 8, 256. Então eu estou indo de 0 a 255. 128 está como endereço de IP válido, correto? Uhum. Agora, se eu mudar a máscara para 128, esse endereço 128 deixa de ser o IP válido e passa a ser o endereço da segunda subrede. Se eu pressionar OK, ó, não vai. Se eu botar, ó, 128, 192, eu dividi em 4 subredes. A primeira de 0 a 63, a segunda de 64 a 127, a terceira de 128. Também não vai passar. Perceberam? Então não pode ser o endereço 128, tem que ser 129. Beleza? A gente não vai configurar gateway, porque essa é a minha interface LAN. O gateway, como eu falei para vocês, é o próximo salto, é o endereço da minha interface WAN, então isso tem que estar configurado na interface WAN, né? É o endereço do próximo dispositivo que me leva até a internet, então eu vou configurar. E DNS a gente configuraria aqui se eu tivesse um servidor de Active Directory, que a gente vai fazer isso na próxima aula, que é um servidor de estrutura de domínio para redes cliente-servidor. Por enquanto, vamos deixar isso aqui sem informação, ok? Ok, close. O que foi que eu fiz? Configurei o endereço de rede. Está aqui, ó, conectado. Para eu poder testar e verificar se esse endereço está funcionando, eu vou abrir o DOS, clicando em iniciar, executar, command, né, cmd, e alguns comandos que a gente viu na última aula. ipconfig, para eu poder verificar o endereço de rede, então perceba, ó, interface LAN, interface WAN, né? ipconfig /all é uma propriedade que eu consigo ver, além do endereço de rede, outros dados do tipo, qual é minha estrutura de domínio, se eu tenho um servidor DHCP e peguei endereço por DHCP, qual o endereço MAC do meu dispositivo, que é aquele endereço que a gente falou, que é o endereço físico de placa de rede, certo? Existem outras variações do ipconfig que a gente vai ver lá na frente, que é o flush DNS, display DNS, renew e release, certo? Cada um desses comandos vai ter uma propriedade, a gente vai ver cada um deles.
E existe o comando ping, que é o comando de teste de conectividade. Toda vez que eu quero verificar se eu tenho conectividade, seja na minha rede local, seja saindo para a internet, eu uso o comando ping, certo? Normalmente a gente vai dar 3 tipos de comando ping. Um comando ping para mim mesmo, para minha própria interface de rede, que é localhost. Então, se eu der ping localhost, ele vai me retornar o nome hostname, o nome que eu coloquei na minha máquina na instalação do Windows, e o endereço 127.0.0.1, que dentro do endereço de rede, vocês viram que é um endereço que nós chamamos de loopback, certo? Que é o endereço da minha própria interface de rede. Eu posso dar um ping para o meu IP, eu posso dar um ping também para o nome, para ver se está resolvendo o IFBA, Então, ao pingar IFBA, ele retornou o endereço 192.168.0.129, ou seja, minha placa de rede Magali sem dormir está funcionando. Beleza? Eu estou gravando vídeo aqui, já tem 21 minutos de vídeo. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer primeiro a configuração na máquina XP, testar a conectividade com o servidor, depois a gente monta o serviço de DHCP e ver se a máquina XP vai pegar a configuração automática. Tranquilo? Então vou abrir meu XP. Como é que eu faço o teste aqui de identificação da rede? Vou no DOS. Qual o comando para verificar as configurações? cmd ipconfig, né? Então percebam, que minha máquina está configurada aqui, com a rede IFBA-FSA. Por que isso? Ela já pegou o endereço IP por DHCP. Porque provavelmente a interface de rede aqui está configurada em modo bridge e não em rede interna. Certo? Então eu vou vir em dispositivo, rede, configuração de rede. E aí, está em modo NAT, que também é uma outra forma de pegar endereço IP de modo que seja uma interface bridge, né? Uma ponte também. Eu vou marcar como rede interna. Ok. Ele vai desconectar a placa de rede, né, o VirtualBox, vai reconectar e vai tentar pegar endereço de rede. Se eu digitar ipconfig aqui, ipconfig /release, ipconfig /release, zerou, tá vendo? Então esse comando ipconfig /release eu zero as configurações da minha interface de rede por DHCP. E para pedir novamente, ipconfig /renew, eu estou solicitando via protocolo DHCP que se tiver alguma máquina na minha interface, no meu enlace de rede, ou seja, no meu switch lá, na minha rede local, que esse servidor DHCP tenha o protocolo DHCP Server lá instalado, ele vai me entregar IP automaticamente. Certo? Então tem aqui, né, esse símbolo da placa de rede buscando o endereço de rede. Ele está fazendo uma descoberta agora. Eu estou mandando um pacote com o DHCP Discovery, que é o nome desse pacote, em todos os endereços de rede, desde a rede 0000 até a última rede, e verificando se tem algum servidor que me devolve uma oferta, que é um pacote chamado DHCP Offer. Se alguém me oferecer um pacote DHCP, eu vou pedir que seja aprovado e aí eu vou receber um ACK, que é um OK, e vou configurar minha interface de rede, certo? Caso nenhum servidor DHCP, e eu não tenho um servidor DHCP aqui configurado, me devolva esse pacote, a minha placa de rede ela vai ficar configurada naquele endereço de rede, a pipa. Lembram disso que eu falei? Ela fica em modo espera. Ela vai ficar num endereço de rede 169.254, eu não peguei rede, tá vendo? Houve uma falha. Deixa eu digitar ipconfig agora aqui. Boa noite. Rede 169.254, beleza? Endereço a pipa, boa noite. Um endereço de rede
que foi entregue para mim porque nenhum servidor DHCP me atribuiu o endereço de rede. Solução de problemas. Ó, solução de problemas. Isso é muito comum, beleza? Existe uma métrica, uma forma de quem é administrador de rede de pensar a solução de problemas. Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar extenso e é melhor pausar, né? Voltando o vídeo, voltando, ó, eu vou dar um ping para a internet, ó, www.terra.com.br. Ó, esse comando ping ele também verifica a conectividade de um servidor web, de um endereço na internet. Então eu dei um ping para o Terra, não dei? Foi, não conectou, não deu resposta. Beleza? Aí você foi lá e falou, poxa, será que é o servidor? Eu vou trocar o cabo de rede, vou trocar de switch. O cabo que está no switch 1 eu vou trocar para o switch 2. Porque eu dei um ipconfig e vi que ele pegou o endereço de rede a pipa, não pegou DHCP. Aí você veio no cabo de rede, aqui virtualmente dispositivo rede, configuração de rede, não é isso? E você marcou, ó, NAT, ok. ipconfig. Ó, você já digitou ipconfig e já viu que teve uma mudança, ó. Peguei o endereço de rede, não foi? Peguei inclusive gateway, ping www.terra.com.br. Percebam que vai dar o mesmo resultado, falta de conectividade. Falta de conectividade não, falta de acesso ao endereço do Terra, mas são coisas distintas. Se você dá um ping e avalia só o resultado do ping, isso não está representando o que está acontecendo na rede. Porque o primeiro ping de falha, meu endereço IP era 169.254. O problema era DHCP. A minha máquina não pegou o endereço de rede. Está claro isso? A minha máquina não pegou o endereço de rede, por isso eu não conectei. Agora a minha máquina pegou o endereço IP na rede. Mas mesmo assim, eu não acessei a internet. Pode ser um problema do gateway, que é o servidor de roteamento lá, ou pode ser um problema de DNS, que é um outro serviço que a gente vai falar. Qual é o segundo ponto que eu faço agora? Eu vejo se eu consigo chegar, ó, no gateway, que é esse cara aqui, 10.0.0.10.022. Então eu vou dar um ping para o gateway, ping 10.0.2.2. Chegou? Chegou. Então provavelmente o problema está do servidor do IFBA para a interface WAN. Porque eu consigo chegar até a máquina que está lá na frente, que é o servidor que está entregando o DHCP para mim. Dele para a internet não está chegando. Eu vou resolver o problema na máquina cliente ou no servidor? No servidor. No servidor. No servidor eu vou verificar se tem internet. Se não tem internet, eu vou verificar no meu dispositivo que está na WAN, no ADSL, no meu roteador, enfim, se de lá para frente tem internet. E aí eu volto resolvendo todos os problemas até que minha máquina XP resolva. Como administrador de rede, muito raramente nós vamos na máquina cliente. A maioria das vezes você resolve o problema da máquina cliente no servidor. Beleza? Tranquilo aí? Vamos voltar a placa de rede então para a rede interna. Dispositivo, rede, configuração de rede, rede interna. Vou parar o vídeo rapidinho. Voltei de novo, voltei, oi, voltei. Então, minha máquina ipconfig não pegou IP. Agora eu vou montar o servidor DHCP, beleza? Dentro do Windows Server, no Linux eu vou ter lá o comando Linux, mas todo o sistema operacional servidor tem um serviço de DHCP Server. No Windows, a gente pode habilitar ele de duas formas.
eu posso utilizar um recurso do Windows chamado de... Cadê o carinha aqui? Manage EU Service, certo? Então é serviço de gerenciamento, que é como se fosse um ISA, uma ajuda, certo? Uma ajuda. Ou eu posso ir lá e adicionar o serviço. As ferramentas de gestão do Windows aparecem em Administrative Tools. Então aqui em Administrative Tools, iniciar programas, ferramentas administrativas, eu tenho a maioria dos serviços. Inclusive o serviço de roteamento de internet, ele está aqui, ó, Host and Remote Access. Esse é o serviço de compartilhamento de internet do servidor. O DHCP está aqui? Tá. Olha aí, está? Não, no CHP não. Não está. DNS está aqui? Não está. Então como é que eu adiciono serviços que não estão aqui? Certo? Como é que eu adiciono um serviço de DNS, por exemplo, um servidor web? Para aí, filho, olha para cá. Como é que eu adiciono? Ou eu abro essa ferramenta, Configure EU Server User, ou Computer, cadê ela? Outra aqui, Manage EU Server, ou Configure, ó, User. Esse Configure EU Server User, ele, ó, eu vou avançar, e ele vai me dizer, Fábio, qual o serviço que você quer instalar? Ele vai me dar vários serviços para instalar. Nesse caso, em alguns momentos, ele vai pedir o CD2. Lembra que vocês, quando foram instalar, tinham 2 CDs? O CD1 é para instalar o Windows Server. E o CD2 para instalar os serviços do Windows Server. Beleza? A outra forma é iniciar configuração painel de controle. E aqui eu vou ter a opção, ó, adicionar e remover programas. Então, ao clicar em adicionar e remover programas, eu vou ter aqui, ó, adicionar e remover componentes do Windows. Estão vendo? A terceira opção, ó, adicionar e remover componentes do Windows. E aqui eu vou ter todos os serviços, ó, Email Service, se eu quiser montar um servidor de e-mail, Service Certificate, se eu quiser montar um servidor de certificação digital, HTTPS, ou um servidor de certificação, Application Service, ó, se eu clicar em Details, se eu quiser montar um servidor de web, um servidor de mensagem, DNS vai estar aqui, ó. Entre esses serviços, eu vou ter eles agrupados, né? Eu tenho os serviços de rede, ó, Services Network, estão vendo? Eu não vou clicar aqui, ó, porque senão eu instalo todos os serviços. Eu quero todos os serviços de rede? Não. Eu só quero DHCP. Então eu vou clicar em Services Network, Details. E aqui, ó, de todos eles, ó, quem é que está aqui? Dynamic Host Configuration Protocol. O DNS está em cima, ó. Serviço de configuração de endereço de rede dinâmico. Beleza? Tranquilo? Vou marcar ele. Ok. Avançar. Vai instalar o DHCP. Essa é a versão do DHCP Server. Beleza? Eu tenho a versão do DHCP Client, que fica no sistema operacional cliente. O Windows Server também tem a versão Client. Todo sistema operacional tem a versão Client. Aqui eu estou instalando o servidor DHCP. Beleza? Terminar. Já instalei. E ele aparece aonde para mim? Quem lembra? Aparece Start, Programs, Administrative Tools, ferramentas administrativas. Olha quem está aqui embaixo, DHCP. Só para ficar claro, qual é o papel do DHCP? Fazer com que uma máquina ela se autoconfigure dentro da minha rede. Beleza? Tranquilo aí? Só que antes de falar de DHCP, eu vou falar uma parte teórica aqui. Normalmente, quando você vai montar um servidor do DHCP, vamos pensar aqui na faixa de rede. Minha rede ela vai de 192, 168
0.128, que é meu endereço de rede, não é isso? Correto? 192.168.0.129, que é o primeiro IP válido, não é isso? Até 192.168.0.254, que é o último IP válido, e 192.168.0.255, que é o endereço de broadcast da minha rede, não é isso? Correto? Então, quais são os endereços de rede que eu tenho para atribuir IP? Do 129 ao 254. Alguma dúvida aí? Se tiver, falem. Posso continuar? Esse é o endereço que eu tenho para poder atribuir IP. Normalmente, como é que a gente configura a rede? Os endereços IPs mais altos, certo? Sei lá, do 129 ao... Isso você vai saber dimensionar com base nos seus equipamentos. Ao 140, eles terão endereços IPs fixos. O que é um endereço IP fixo? É aquele que você vai no dispositivo e configura manualmente. Normalmente, servidor de impressão. Vou ficar trocando o IP dele? Não. É fixo. Então eu vou reservar do 129 ao 240, nem sei se o áudio está pegando aqui, tomara que pegue. Do 129 ao 240 para os meus dispositivos, para os meus serviços de rede, para o meu servidor de web, para a minha impressora física lá da minha rede, para o meu access point. Então esses dispositivos mais próximos do endereço do primeiro IP válido, a gente separa para os serviços de rede. Beleza? Os endereços do meio, sei lá, dos 241 ao 250, eu coloco na porção do DHCP, que são os endereços que vão ser entregues para os computadores clientes, para os celulares, para os smartphones, para os tablets, para as máquinas de trabalho do dia a dia, que é conectar cabo, pegar IP, conectar com Wi-Fi, pegar IP. Beleza? É cliente de rede. E os últimos endereços, que é 251 a 254, nós separamos para um carinha chamado VPN. O que é uma VPN? Imagina que você está com seu notebook trabalhando e você vai para casa. Chegou em casa, você precisa acessar o sistema da empresa. Você consegue se conectar a uma rede VPN. Uma rede VPN, se der tempo a gente monta esse cenário, que se chama Virtual Private Network. É eu conseguir me conectar à rede da empresa. Imagina a Mirassol lá, eu estou em casa, eu me conecto à rede da Mirassol usando a internet como meio físico, e é como se eu estivesse na Mirassol, sentado lá na empresa. Mas eu não estou na empresa, eu estou onde? Em casa. E eu estou usando a internet para me conectar ao servidor da empresa. E isso é feito de forma segura, porque eu crio um túnel virtual criptografado nessa conexão. Então, na maioria das redes que vocês chegarem para poder ver, vai estar assim. Os endereços de rede, mais os primeiros endereços para os dispositivos fixos, os do meio para o DHCP e os últimos VPN. Fábio, pode falar. Na questão do VPN aí, a criptografia interfere na sua velocidade? Interfere, mas muito pouco. A gente tem dois modos de VPN. Uma que a gente chama de conexão que não utiliza certificado digital, que utiliza L2TP, L2TP com certificado digital, e PPTP é sem certificado digital. Qual a diferença das duas? Na PPTP, você vai lá, faz uma descagem, a gente monta essa prática aqui, é bem tranquila, e você disca para o servidor, para o endereço IP público, o servidor atende e cria uma conexão na sua placa de rede. Eu não preciso fazer nada, é só discar para o endereço IP,
colocar um usuário e senha no Active Directory que tem a permissão de conexão. No L2TP, eu disponibilizo um servidor com um certificado. Você acessa o servidor, baixa o certificado, instala na sua máquina e se conecta. E aí ele cria uma conexão com tunelamento utilizando o Dual Layer, 2 camadas, usando o mesmo certificado que você utiliza para acessar, por exemplo, o Internet Bank. É muito mais seguro. O L2TP é mais lento, mas não tão lento. É pouca coisa. Beleza? Dá um delay de quantos segundos mais ou menos? Ah, não sei. Quanto tempo de delay? Não sei. Mas você tem um certificado ali, você tem uma transmissão criptografada. E aí você tem que descriptografar, usar chave pública privada, enfim, vai demorar mais. Beleza? Voltando aqui, ó. Vim para o meu servidor. Vamos configurar o DHCP com base naquelas descrições de endereços IPs mais altos, do meio e baixos. Então vim programas, ferramentas administrativas, DHCP. Beleza? Por padrão, o DHCP, ó, ele está aqui com um verdinho para cima, mas ele está desabilitado. Na verdade, ele está habilitado, mas não está funcionando. Para eu poder fazer com que ele funcione, eu tenho que criar um novo escopo. Então aqui eu tenho, ó, o que é um escopo? É uma configuração de servidor DHCP. Então eu clico com o botão direito no nome do meu servidor e clico em New Scope, beleza? O processo aqui é através de tela de Wizard, né? Bem-vindo. Primeira tela, bem-vindo à criação de um serviço de escopo DHCP. Avançar. O próximo é o nome desse escopo. DHCP IFBA. Beleza? Avançar. O próximo é quais serão os endereços de rede, ó. Start IP address, end IP address. Primeiro endereço IP do DHCP e último. Vamos utilizar aquela base. A gente colocou de quanto a quanto? 241. De 241 a 250. Beleza? É isso daqui, ó. Que é o que eu vou entregar para as máquinas. Beleza? Quando eu coloco esses endereços, eu já estou excluindo os de cima e os de baixo. Ele não vai entregar nenhum IP abaixo de 241 e nenhum acima de 250. Beleza? Então eu vou colocar, ó. Eu quero que você entregue do 192.168.0.241 até 192.168.0.250. Só que aqui, ó, qual é a máscara? É classe C, padrão /24? Não. É um /25. Então ele já vai entregar o IP com a máscara 128. Beleza? Avançar. Dentro dessa faixa do 241 ao 250, você quer excluir algum endereço? Eu poderia excluir um deles para não entregar. Não, não quero. Avançar. Beleza? Lease Duration. O que é isso daqui? Quando a gente pega o endereço de rede DHCP, esse endereço ele é um bilhete que tem um tempo de duração. O que é esse tempo de duração? Imagina o seguinte, vocês foram lá no Shopping Boulevard, beleza? Entraram no Shopping Boulevard, se conectaram à rede Wi-Fi do shopping. Vocês precisam configurar alguma coisa no celular ou no computador? Não. Ele tem um servidor DHCP. Concordam comigo? Faz sentido? Me conectei à rede do Shopping Boulevard. Estou navegando. Saí do shopping e fui para casa. Quando eu voltar daqui a meia hora, que eu me conectar de novo, aquele endereço IP não está reservado para mim. Se eu colocar aqui, ó, dia 0, hora 0, minuto 0. Ou seja, quando eu me conecto a uma rede com o servidor DHCP, o endereço IP que é atribuído para o meu computador, para o meu celular, eu posso dizer em quantos dias, horas ou minutos eu quero que ele fique disponível para aquele computador. No caso de um shopping, não faz sentido guardar aquele IP para o computador.
Conectou, recebe o IP. Desconectou, libera o IP para outra máquina. Beleza? Então aqui eu colocaria, se fosse no shopping, 0 dias. Pegou o IP, entrega o primeiro que está vazio. Segundo que está vazio. Desconectou, libera e entrega esse IP para outro computador, outro dispositivo. E no caso de minha empresa? No caso de minha empresa, eu deixo por padrão 8 dias. Sabe por quê? Porque a empresa, as máquinas se conectam e se conversam através de um protocolo chamado NetBIOS. Então, às vezes, você tem uma impressora que pega IP por DHCP. Então, sempre eu mando para aquele endereço de rede, para aquele nome. Então, no caso de uma empresa, faz sentido que o meu notebook que pegou aquele IP, ele continue pegando o mesmo endereço. Beleza? Então, aqui é o tempo que eu quero de reserva para esse endereço. Qual é o problema aí? É o seguinte. A gente limitou do 241 ao 250. O que vai dar o quê? 9 endereços de rede. Concorda comigo? Eu tenho 20 máquinas. O que vai acontecer aqui? Máquinas se conectam e desconectam. 9 máquinas vão pegar IP. 11 máquinas vão ficar sem pegar IP. Mesmo que tenha computadores fora da rede. Por quê? Porque eu criei uma reserva de 8 dias. Durante 8 dias, aquele endereço de rede não vai ser entregue para nenhum computador que não seja o computador que pegou IP pela primeira vez. Está claro? Tá claro. Então, é só essa observação que é importante que vocês saibam. A gente está lá com um problema, ó. Cara, por que não está pegando IP? Só tem 200 máquinas conectadas. Tem ainda 54, porque tinha máquinas que saíram da rede e aqueles bilhetes ainda não foram cessados. Beleza? Hã? Não, faz exclusão do bilhete, beleza? Avançar. Oi? Pode falar. Não, com o Zenon aqui. Aí eu tô falando com ele que quando eu tiver esse problema assim, ele reinicia o servidor que resolve o problema. Avançar, ó. Próxima tela. Configurar DHCP escopo. O que é o escopo? Eu vou configurar alguns recursos do meu servidor DHCP, da minha entrega. O primeiro é o seguinte. O que é que tem escrito aí? Me digam aí. E não em cima. Hoster Default Gateway. Vamos relembrar. O que é um gateway? Quem me diz aí o que é um gateway? A porta de saída do próximo salto. Porta não. O endereço IP de rede do próximo salto. Quem entrega numa próxima rede. Só para ficar claro e que isso daí não pode mais deixar de ser base de conhecimento para vocês. Uma máquina só propaga dados, eu só consigo falar nessa sala de aula, nessa barreira de subrede. A minha voz não vai para o outro laboratório. A minha voz não vai para o laboratório de eletrotécnica. Um endereço, uma máquina em rede local só comunica em rede local. Se eu quero me comunicar em outra rede local ou na internet, eu preciso ir para um próximo salto, que é o meu gateway, que eu falei para vocês, só pode haver que nem Highlander. Não sei propagar fora da minha rede local. Mando para o próximo salto. Quem é o próximo salto? Normalmente o servidor de internet ou uma máquina que está configurada para o servidor de internet. Beleza? Nesse caso aqui, ao meu computador XP, quando o meu computador XP pegar IP, quem vai ser o getter? Pensem lá, quem é o getter? O getter está na rede local. Qual é o IP que vai ficar aqui? 192.168. 0. Quanto? 129. Aqui é a máscara. O meu getter está na minha rede local. O próximo salto, ó. Próximo salto. Beleza? Sempre é o cara que me leva para frente. Então, nessa interface local, o IP é 192.168.0.
129. Beleza? Então eu vou configurar aqui o IP 192, está aqui, ó, 192.168.0.129. 192.168.0.129. Adicionar, avançar. E por fim, ó, eu tenho aqui o endereço do meu servidor DNS, que é o que vai fazer o processo de resolução de nomes, né? Vai resolver o nome da internet ou da minha rede local, que também vai ser esse meu servidor, que eu só tenho uma máquina. 192.168.0.129 e clique em adicionar. Beleza? Avançar. Não vou ter servidor Wins, que é para estrutura de rede Windows. Eu vou usar DNS para fazer resolução. Não vou usar servidor Wins. Avançar. Você deseja ativar o escopo agora? Eu vou marcar não. Beleza? Ou melhor, vou ativar. Next, Finish. Então o que foi que houve? Ó? Eu criei o escopo aqui. Estão vendo? O que é que eu tenho no escopo? Eu tenho aqui, ó, Pool Address, os endereços que ele vai entregar, que é do 241 ao 250. E Address Lists são os computadores que pegaram IP. Olha o que foi que houve. O XP já pegou IP. Estão vendo aí? Ó, eu nem fui ainda testar lá. Name cliente 241. Se eu vier aqui no meu XP, ó, ipconfig, olha aqui, 192.168.0.241. Por que isso aconteceu, Fábio? Quando você levanta um servidor DHCP, ele sai mandando convite para todas as máquinas na rede. Lembra que eu falei para vocês que, na maioria das vezes, um problema de rede você resolve no servidor e você não precisa ir até o laboratório? Então imagina aqui, ó, 30 máquinas nessa volta do IFBA. Meu servidor DHCP deu problema, ninguém pegou IP. Eu tenho que vir aqui reiniciar computador por computador. Tem lógica disso? Eu levantei o serviço lá, ele se comunicou com as máquinas cliente e automaticamente já configurou elas para mim. Tá claro? Ou seja, minha máquina XP já está conectada na mesma rede do meu servidor. Se eu adicionar um segundo computador, ele vai pegar um segundo endereço de rede aqui. Vamos testar para ver? Ó. Vocês não vão fazer essa prática, que vocês não vão ter outra máquina XP, né? Mas se quiser instalar. Eu tenho outra máquina XP aqui, ó. Eu vou iniciar ela. Vou iniciar um segundo computador, ó. Agora eu tenho, ó, duas máquinas. Vou baixar aqui a resolução, só para poder dar para ver as duas, certo? Então agora eu tenho duas máquinas, beleza? Ó, XP1 aqui, XP2. Não peguei IP, correto? Vou vir na minha placa de rede, segundo computador, ó, adicionei o segundo computador na rede, propriedades. Em vez de IP fixo, vai ter o quê? Obter IP automaticamente, não é isso? Ok, ok. Obtendo endereço IP. Bora ver. Se não pegar endereço de rede aqui, vamos pensar daquela forma que eu falei para vocês no início da aula. Uma máquina pegou IP, a outra não pegou IP. O problema está nas máquinas clientes ou no servidor? Hã? Queria ouvir algo. Cliente. Se o meu servidor está funcionando e uma máquina pegou IP e outra não pegou IP, provavelmente não é meu servidor. Quando dá problema no servidor, é 100% da falha. Beleza? Minha máquina continua sem pegar IP, ó. Vamos ver se ela pegou IP? Vou no DOS. Iniciar. Ó. Executar. CMD ipconfig. Pegou IP, não pegou? Qual foi o IP que ela pegou? 242. Porque o
241 estava reservado. Se eu vier aqui, ó, clicar em cima e clicar embaixo, botão direito atualizar, sei lá, refresh, ó. Ó quem apareceu. As máquinas eu botei o mesmo nome, era cliente. Mas são computadores diferentes, viu? Deveria ter outro nome, né? Mas enfim, está igual, o mesmo nome. Mas duas máquinas que pegaram IPs em horários diferentes. Ó, a bilhete vai expirar, ó, a data que vai expirar esse bilhete. Então, se eu desligar e reiniciar os dois computadores, ao ligar, o 241 vai para o endereço MAC dessa máquina e essa vai pegar o 242. Até que se passe 8 dias e aquele lease aqui, ó, essa licença, ela fique expirada. Beleza? Vamos ver se tem internet na máquina real. Se tiver internet, eu faço a prática de roteamento. Chegou? Peraí. Olha aí, chegou a internet. Chegou não. O meu deu continuidade aqui. Hã? Você não sabe se chegou. Chegou a internet! Pronto, vamos lá. Vamos fechar então a prática, pessoal, porque é bacana, beleza? Vamos fechar a prática aqui, rapidinho. E aí vocês fazem as duas práticas. Oi? Hã? Esquece, olha pra cá. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Então, montei um servidor de HCP. Meu servidor de HCP está funcionando. Que beleza, né? Tenho 50 máquinas no meu parque e não vou precisar ir configurar o IP em cada uma delas. Só que eu preciso que essas máquinas tenham internet. Não quero computador ligado. Desliga, Magali, o computador. Tenho 50 máquinas. Essas minhas máquinas têm que conectar a internet. Beleza? O que eu vou fazer agora? Comprei um servidor, botei duas placas de rede. Primeiro teste, minha máquina servidora tem que estar na internet. Se meu servidor não estiver na internet, não tem como o meu laboratório do IFBA estar na internet. E eu só consigo fazer a prática agora porque chegou a internet. Está claro isso? Como é que eu testo se minha máquina pegou a internet? Lembrando, eu vim em dispositivo, rede, configuração de rede. No início do vídeo, eu adicionei uma segunda placa de rede. A primeira placa ficou em modo bridge, a segunda placa em rede interna. Beleza? Vou abrir a minha configuração de rede e vou ver que minha interface WAN está sem internet ainda, ó, conexão limitada. Eu vou desabilitar e vou habilitar ela, certo? Para ver se ela pega endereço IP e se conecta à internet que nem minha máquina real. Ou minha máquina real está pelo celular, será? Vou vir aqui, ipconfig. Vou testar um ping também na máquina real, certo? Provavelmente na casa de vocês não terão problema, porque está funcionando. Às vezes, modo bridge dá uma falha, certo? Então eu configuro em modo NAT. Beleza? Bora ver se o modo NAT vai pegar. Ó, já pegou, beleza? ipconfig, ó lá, pegou a rede do IFBA. Então eu tenho a interface com o nome LAN, o endereço de rede LAN, e a interface WAN na internet do IFBA, que também foi via DHCP, vocês viram, né? Não configurei nada. Só conectei ela no modo NAT, ela foi lá, ela mesma procurou o endereço de rede na estrutura do IFBA, tinha um servidor DHCP, ela se autoconfigurou com base no escopo que foi montado pelo servidor daqui do IFBA. Beleza? Alguma dúvida até agora? Várias dúvidas, mas... Querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Possível. Beleza. Vou testar se minha máquina tem internet. Ping www.terra.com.br. Enter. Tem internet? Tem.
Vou testar minha máquina XP. Ping www.terra.com.br. Tem? Não. Correto? Agora eu vou montar o meu serviço de compartilhamento de internet. Voltando para aquela telinha que a gente montou, aqui no canto superior, nós acabamos de montar um servidor DHCP. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate 2 palmas. Muito bem. Montamos o servidor DHCP, agora nós vamos montar o servidor RHAIS e habilitar o serviço NAT. O que vai acontecer quando eu configurar o RHAIS e habilitar o NAT? O XP vai navegar na internet. E está pronto o laboratório para vocês fazerem. Beleza? Brincadeira de criança. Vou para o meu servidor. E ao clicar em iniciar, programas, ferramentas administrativas, tem um carinha aqui chamado Routing and Remote Access, que é o RHAIS, Serviço de Acesso Remoto. Inclusive, ó, é ele que faz a VPN, viu? Quando a gente for montar uma VPN, a gente monta nele. Beleza? Vou clicar no RHAIS. Botão direito, configurar e habilitar o Route Remote Access. Difícil? Botão direito, configurar. Igualmente ao DHCP, existe um wizard, né? Um passo a passo do Windows para poder fazer essa configuração. Avançar. Quando vocês clicam em avançar, ele me dá vários métodos de configuração. Ó. Você pode configurar uma conexão de VPN por linha de escada. O que é isso, Fábio? Eu tenho um telefone, um modem lá no meu computador, que alguém disca para o número de telefone 3221-3030. Meu computador atende e cria uma conexão virtual, como se eu estivesse na minha rede. Certo? Você quer configurar um NAT? Você quer configurar uma VPN via internet com NAT? Você quer configurar só uma configuração ponto a ponto usando a internet? Ou uma configuração customizada? Nesse caso eu quero só a NAT. Depois a gente adiciona a VPN, beleza? Então eu vou marcar Network Address Translation NAT. Percebam, ó, que minha máquina XP não está na internet, ó. Vou habilitar. E aí, ó, tem uma pergunta só. Meu filho, qual das suas duas interfaces é a WAN? É a internet. Como você já sabe, que a gente deu o nome para elas, né? Quem é? LAN ou WAN? Eu marco quem? Eu marco WAN, que é minha internet. Avançar. Concluir. Só isso, gente. Concluir. Opa. Finish. Ele vai habilitar o serviço de RHAIS. E ó, se a setinha ficou para cima, é porque ele subiu. Eu vou dar um ping agora aqui, ó, na máquina XP. E olha que interessante. Ao dar o ping, ele deu erro. Estão vendo aí? Eu estou ou não estou na internet? Mas, Fábio, você acabou de configurar o RHAIS e habilitar. Se eu der um ping para o IP da internet, vocês conhecem esse IP aqui? 888. Google. Esse é o servidor do Google. Pessoal, isso aqui é muito importante. Muito importante. Vale muito dinheiro na hora de fazer consultoria. Nós temos que saber separar o que é endereço de rede, qual é o problema que está acontecendo na minha máquina. Eu queria que vocês tentassem parar agora e pensar comigo. Eu habilitei o NAT, não foi? Eu vou parar o NAT, ó.
Eu vou parar o NAT que a gente vai ter mostrado isso antes. Botão direito, Alt-Task Stop, ó. Eu vou parar. Beleza? Parei o NAT. Beleza? Vou dar um ping por terra. Navegou? E vou dar um ping para 888, que é o Google. Navegou? Ou seja, eu não estou na internet. Tá claro? Eu não consigo nem resolver o nome, terra, e eu não consigo pingar para o site. Por que eu estou pingando para o 888? 8888 é um servidor de DNS da Google. Vamos lembrar que vocês viram isso na aula de Moisés. O que é um servidor DNS? Um servidor DNS, em primeiro lugar, o DNS é o serviço de nome que faz com que um endereço web, um site, seja convertido em endereço IP. Porque todo fluxo de tráfego de dados na internet é IP. O DNS é o que faz com que, quando você coloque globo.com, você acesse o endereço IP válido do servidor da Globo e veja uma página. O endereço 8.8.8.8 é o servidor de DNS da Google. Sempre ele está no ar. E é um número fácil de você lembrar, não é? Então eu tenho ping. Eu estou na internet? Não. Não estou na internet. Aí eu vou vir agora no meu servidor RHAIS e vou de novo em ação e vou dar um start, ó. Eu vou inicializar ele. Inicializou. Vou dar um ping, está inicializando, né? Estou na internet? Estou na internet. O que é que as pessoas fazem para saber se elas estão na internet? Elas abrem o browser. Os leigos fazem isso, vocês não. E eles digitam aqui o endereço globo.com. E aí não vai acessar. Não estou na internet. Não, você está na internet. O problema é o seu servidor de DNS não está respondendo. Olha que coisa louca. O RHAIS lhe joga na internet. Ele é o NAT. Só que você está usando um serviço web que transmite através do nome IP. Quem faz isso não é o NAT, é o DNS. E minha máquina servidora tem instalado o servidor DNS? Não, não instalei. Só tem DHCP. Só tem DHCP. Tá claro? Aí o que, que as pessoas fazem? Coloca no escopo DHCP o IP 8888 da Google. E aí as máquinas começam a navegar. Só que isso gera um efeito contrário. Você começa a resolver nome na internet e deixa de resolver os nomes na sua rede local. Sua impressora para de imprimir. Percebeu? Seu servidor lá, que você acessava // nome do servidor, para de funcionar. O endereço da sua intranet para de funcionar. Então o ideal é que seu servidor seja um servidor DNS. Então para essa prática aqui ficar completa, nós deveríamos instalar e vamos instalar, né? DNS. Mas antes de instalar o DNS, que isso vai ser um desafio para vocês, eu vou colocar o DNS do Google aqui. E tudo isso é importante para vocês praticarem em casa. Mas, Fábio, eu já não peguei endereço IP com DNS lá que você configurou para o meu servidor. É só mudar no escopo. Não é isso? Como é que eu mudo? Eu venho no meu DHCP, escopo option, ó. Onde tem aqui DNS server, estão vendo? Eu dou 2 cliques e coloco o que aqui para testar? 8888. Adicionar. Aplicar. Ok. Só que aí tem um problema. O escopo ele não atualiza. Tem que reiniciar. Eu não vou reiniciar o computador. Eu vou usar o comando ipconfig/release. Já falei sobre eles. O que é que eu faço com esse comando? Reinicia o DNS. Reinicio o DNS? Eu zero o endereço DHCP. E renew, o que é que eu faço?
Solicito de novo, renovo. Se eu digitar agora ipconfig/all, o DNS que está aparecendo não é mais o 92.168.0.129. É 8888. Beleza? Tá claro? Agora eu dou um ping por terra. Vai funcionar? Vai. Agora vai. Beleza? Só que eu não quero isso. Não vou ficar usando o DNS da Google. Porque senão, percebam, eu estou resolvendo o nome fora da minha rede, no mundo, internet, mas não vou resolver os nomes internos da minha rede. Por quê? Por que você monta um servidor de DNS interno? Para que as máquinas locais possam se comunicar por nome e não por IP. Porque você não vai falar bem assim, acessa a impressora 192.168.015. Não. Acessa a impressora HP 245.ifba.local. E é um nome e não um IP. Tá claro? Então eu vou instalar o meu servidor DNS localmente. Beleza? Já que a gente está aqui, vamos até o final, né? Bora! Primeira coisa, ó. Volta aqui, volta aqui. Vou voltar ao DNS. Eu mudei para provar para vocês que o problema era esse, viu? Vou voltar para o DNS do meu servidor 192.168.0.129. Beleza? Vou dar um ipconfig/release no cliente. E vou dar um renew. E depois eu vou verificar qual foi o IP de DNS que ele pegou. /all. Qual IP aqui? Tá certinho? Tá? 0129, não tá? Vamos instalar o DNS agora? Quem lembra onde foi que eu fui? Iniciar. Settings. Control Panel. Para instalar o serviço. Depois, adicionar e remover programas. Adicionar e remover componentes do Windows. Igual como eu instalei do HCP. Venho até Network Services. Clico em detalhes. E olha quem está aqui em cima. DNS. Ok. Avançar. Ele vai instalar. Vai pedir o CD. Aí eu tenho que vir aqui na máquina virtual. Ó, dispositivo. Disco óptico. E selecionar o segundo CD, viu? Senão dá pau. Beleza? Vou selecionar o segundo CD. Tá aqui, ó. Vocês têm que levar esse CD para casa, gente. Copiar e dar. Tá na área de trabalho lá, redes. Por que não? Não, para copiar para o pendrive? Já copiei, cara. Deixou o Zé no meio do caminho. Vai aí. Ih, rapaz, cadê esse negócio aqui? Ah, não, tá um CD1, viu? Eu acho, viu? Pera aí. CD1. Acho que é CD1, viu? Troquei de CD para CD1. E 38000. Tá um CD1, viu, gente? Acontece. Ó, instalei. Tá no vídeo aqui, vocês vão ver lá o que foi que eu fiz, beleza? Finish. Se eu clicar aqui agora, ó, iniciar, programas, ferramentas administrativas, ó quem apareceu aqui embaixo. DNS. Ó. Agora vem cá, Fábio. Já tá funcionando? Ó. Já. Por que tá funcionando? Quando você instala o DNS, se a gente vier aqui em configuração, ó, por padrão, oxe, botão direito, configuração, propriedades. Por padrão, o DNS já tem, ó, cadastrado todos os servidores de DNS do mundo. Os raízes que a gente fala. Instalei o DNS, ele já adiciona, ó,
todos os servidores. Eu não sei, e isso, gente, é o fantástico da internet. Eu não sei quem é terra, mas como eu tenho um servidor DNS, ele pergunta para um desses servidores raízes no mundo. Esse servidor faz todo aquele processo de busca que eu falei para vocês, vai no servidor raiz, vai no registro.br, vê quem é o name server do domínio, vai no servidor DNS do domínio lá da terra, pega o endereço IP, devolve para mim que eu devolvo para o cliente. E aqui é qualquer nome, ó. O nome dos Estados Unidos. Ó, ping nasa.org. Não está aqui, tá? Mesmo processo. Eu mando para o meu servidor DNS, para minha máquina de servidor aqui. Ele vem no root desse, vai lá no mundo, descobre quem é NASA, pega o IP de NASA e me devolve o IP de NASA. E aí eu me conecto diretamente com a NASA. Agora, se eu for no navegador, que é o que o leigo faz, correto? E digitar globo.com no meu Windows Explorer bichado. Espera aí que eu acho que essa máquina está com faro, ó. Quer ver? Aí é melhor instalar o Chrome, ele vai navegar, beleza? Vou parar o vídeo para vocês montarem a prática, beleza? Vou parar o vídeo.